Sabe aquela conversa que você está adiando? Aquela conversa desafiadora sobre um tema que talvez seja delicado, talvez seja importante, ou que numa situação anterior você tentou conduzir, teve uma péssima experiência e agora, só de pensar em ter essa conversa de novo, pode ser que dá um nó na garganta, uma sensação de ansiedade, enfim, uma excitação que talvez te impeça ou até te paralise de ter essa conversa desafiadora. Pois é, essa tal conversa que muitas vezes acaba sendo difícil é o tema do nosso episódio de hoje, episódio número 4, onde vamos falar sobre conversas desafiadoras por essa obra da Harvard Business Review, da série Sua Carreira em 20 Minutos, Conversas Desafiadoras. Certo? Primeiro ponto, já quero te avisar, o livro, se você lê ele, você consegue, eu acho que 1 hora você consegue ler ele tranquilamente, assim, só que ele tem muitos temas aqui dentro que renderiam praticamente cada capítulo, daria para falar daria para falar 1 hora sobre cada capítulo tranquilamente. Então, obviamente, não vai dar para falar tudo sobre conversas desafiadoras aqui. Acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa acordar aqui nesse início de episódio para que as expectativas sejam bem alinhadas. Porque a conversa, de fato, a comunicação desafiadora, eu entendo que ela é o jogo. E muitas vezes as disciplinas que a gente estuda são os fundamentos do jogo. Vou tentar me explicar aqui na minha metáfora. É como se a conversa desafiadora, a comunicação, fosse o esporte, futebol, por exemplo. E o fundamento, as disciplinas que a gente estuda, é o que vai fazer a gente conseguir jogar o jogo. Por exemplo, no futebol tem um fundamento que é o passe. Eu estou usando futebol porque é o exemplo mais tradicional aqui, né? Mesmo que você saiba que o meu esporte é outro. Você tem o fundamento que é o passe, você tem o fundamento que é o chute, você tem o fundamento que é o posicionamento quando você não tá com a bola, você tem o fundamento que é você respeitar a estratégia do treinador, tem o fundamento que é você marcar, desarmar o adversário, tirar a bola do adversário. Então, existem vários fundamentos, várias disciplinas que, ao se juntarem todas elas, você vai para o jogo, tá? E essas disciplinas eu entendo que são tudo que a gente estuda sobre administração, e a conversa, vamos assim dizer, desafiadora, a comunicação, ela acaba sendo quase como um jogo inteiro, porque tem muita coisa dentro da conversa desafiadora. Tem gestão emocional, tem empatia, tem escutativa, tem muita coisa envolvida, tem senso crítico, tem capacidade de pensamento analítico sistêmico, tem muita coisa envolvida dentro dessa conversa desafiadora. Então, com toda certeza, não vai dar para falar sobre tudo. Mais uma vez, já falei isso, talvez esteja sendo repetitivo, mas é bom falar. Não há tema que se esgote em um livro, né? A vida é muito complexa, ela tem muitos elementos, não dá para falar sobre tudo dentro de um livro, muito menos fazer a revisão em cima disso e conseguir abordar tudo sobre. Então, tem o meu desafio pessoal aqui, que é ser objetivo, porque senão esse episódio vai... Eu nunca sei quanto tempo vai ter o episódio, tá? Eu começo a gravar e tento bater a meta de 1 hora. Às vezes passa um pouquinho, mas o fato é que eu vou me policiar para ser objetivo. Já iniciando, então, com essa missão, eu começando aqui sobre o episódio 4. Aliás, se você não me conhece, meu nome é Márcio, muito prazer, eu sou anfitrião aqui do Pérolas e Ostras Podcast, onde nós estamos no momento do podcast onde nós estamos revisando algumas obras e trazendo esses temas em forma de conhecimento estruturado. Sempre tem um trabalho aqui por trás para te entregar esse conteúdo. Eu pego o livro, eu reviso o livro, eu transformo esse livro numa anotação, eu reviso a anotação. Você pode acompanhar comigo aqui, se você estiver assistindo por vídeo, as minhas anotações. Obviamente elas são auxiliadas aqui também por inteligência artificial, mas ela volta e meia faz umas besteiras aqui, eu preciso dedicar bastante tempo manual para corrigir. E, enfim, tem todo um trabalho para te entregar esse conteúdo. E, uma forma de você talvez retribuir, se você entende que os conteúdos aqui do podcast estão te ajudando, é você clicar no curtir. Ou se você estiver no Spotify, avaliar com 5 estrelas ali o podcast, seguir o podcast, aí vai aparecer
no teu feed do Spotify quando a gente lançar um episódio novo, para você ser lembrado e não perder um episódio. Também no YouTube tem o meu protocolo aqui. Curta, siga, comente, compartilhe. Esses pequenos atos aqui ajudam muito o YouTube a entender que você está gostando do conteúdo, que você entendeu que o conteúdo que está sendo distribuído aqui, está sendo disseminado, tem valor e ele recomenda esse vídeo para outras pessoas. Curiosidade para você de YouTube, a maioria dos vídeos do YouTube não são vistos através de pesquisa. Significa que a maioria dos vídeos que as pessoas clicam no YouTube não é porque a pessoa pesquisou conversas desafiadoras. É porque ela estava assistindo algum vídeo que talvez pudesse ser conectado e existe uma sugestão. Sabe aquela coluna do lado lá que aparece como próximos vídeos? Ele te sugere vídeos. E aquela sugestão dos vídeos é com base na sua curtida. Então, para você ajudar a esse conteúdo a alcançar o máximo de pessoas possíveis, talvez a forma de agradecimento é você clicar no curtir e, se puder, obviamente, compartilhar em algum grupo que faça sentido, porque fala sobre administração, sobre gestão, sobre o mundo dos negócios. Faz sentido você também distribuir esse conteúdo por lá. Então, tem uma missão de ser objetivo, vamos lá. O livro, já falei, ele foi publicado em 2014 nos Estados Unidos, no Brasil foi publicado em 2022. Ele tem alguns temas aqui que eu achei um pouco exagerados, mas eu vou comentar com vocês. E tem bastante pontos que eu vou... talvez seja um dos episódios que eu gravei até agora que eu mais coloquei insights em cima do livro. Eu sempre gosto de diferenciar o que está no livro versus o insight que eu estou trazendo. Você consegue enxergar isso aqui através dessa marquinha aqui, insight do revisor. O revisor sou eu e o que está no livro. Porque depois, para as minhas anotações, também faz sentido eu saber o que está no livro e o que fui eu que escrevi em cima do livro. Tá? Vamos lá. Primeiro ponto. Se você está com aquela sensação que eu falei no início do episódio e está adiando conversas desafiadoras, é provável que isso tenha desfechos negativos. Conversas difíceis que são adiadas podem ser muito prejudiciais. Por quê? Porque normalmente temas desafiadores são importantes. Normalmente temas desafiadores têm relevância. E se você adia temas relevantes, você prejudica toda a organização como um todo e a si também. A proposta do livro é você sair do ponto A, que é uma conversa desafiadora, para o ponto B, que é um diálogo produtivo. Que é você sair de meu Deus do céu, eu tenho que falar sobre isso com aquela pessoa, para um lugar onde, caramba, que conversa boa foi essa. Caramba, que importante, que bom que eu toquei nesse assunto, porque isso melhorou algumas coisas no nosso mundo, no nosso dia a dia. O que mais a gente tem aqui? Então, tem algumas questões aqui que ele vai passar, que é compreender o cerne do desafio, gerenciar emoções, ver o panorama geral, estruturar a fala para gerar identificação, gerar empatia, né? Escuta ativa, flexibilidade e negociação. Esse é um dos pontos. Enquanto eu estava revisando aqui, um dos pontos que me passou a cabeça foi, caramba, um dos temas... dentro da conversa desafiadora tem muita negociação, né? Tem muita negociação e talvez faça sentido pegar algum livro de negociação e fazer a revisão aqui. Mas vamos lá. Uma formulação marcante aqui, né? Que o livro acabou colocando aqui, que eu achei válido trazer em ipsis literis, né? Na frase exatamente como está escrito no livro. Quando você tem um problema, as pessoas te dizem para falar sobre ele, mas ninguém te explica como fazer isso. Esse livro te explica, tenta te ensinar a fazer como conduzir essa conversa difícil sobre um tema extremamente desafiador, né? Enfim, e aí ele vai falar sobre como transformar esse nó na garganta em recursos para que você possa ter essa conversa desafiadora. Vamos lá, eficácia da introdução, ok, isso aqui é basicamente, é muito boa a narrativa do início do livro, porque ele realmente te convence que você precisa ler o livro. Esse foi o meu primeiro insight aqui em relação a essa primeira apresentação, quase que um prefácio, um auto-prefácio, né? E a proposta do livro não é falar mais, mas falar melhor. Vamos lá, então. O primeiro capítulo, para entender, afinal, o que torna uma conversa desafiadora. E aí tem algumas dicas aqui, alguns insights que o livro traz pra gente. É você identificar sintomas físicos, como por exemplo aquele nó na garganta, aquele frio na barriga, uma névoa mental, não consigo pensar porque eu talvez estou com uma ansiedade tão grande que estou com recursos cognitivos sendo recrutados por todo o meu corpo para essa
administrar essa ansiedade, eu não consigo pensar, né? Normalmente tem medo de rejeição, pedidos de aumento, pedido de promoção, temas delicados, né? Enfim, que podem envolver até questões judiciais, desafiadores, enfim, como preconceito, como abusos, enfim, são também questão de conversas desafiadoras. Não é minha especialidade isso, mas eu vou tentar falar de uma forma que seja justa aqui. A lógica do autor é diferenciar. Você precisa saber separar, dentro dessa conversa desafiadora, o que é um objetivo funcional, que tem relação com o negócio, que tem relação com prazo, que tem relação com meta, com cronograma, de objetivos emocionais, que é você estar se sentindo injustiçado, você tá se sentindo, são relacionados ao que você está sentindo, ao que está te afetando emocionalmente, tá? Medos, o impacto subjetivo da falta de cooperação, você está sentindo que não tem voz. Então, não é algo objetivo como um prazo meta. O primeiro ponto do livro é você tentar separar. O assunto dessa conversa desafiadora é funcional ou é emocional? Os dois são válidos, mas é importante você saber dividir para não misturar as coisas, tá? Aí traz exemplos aqui, um exemplo, por exemplo, de um gerente de marketing que precisa do produto o quanto antes na embalagem para vender e poder vender anúncios e poder vender espaço em mercados, e o colega de produção que está focado em qualidade e atender às exigências do design. E quando ele está focado em qualidade, ele dificilmente está focado em prazo, porque ele quer atender à especificação do design para que ele consiga produzir o melhor realmente produto, e ele está talvez muito devagar nisso, com um excesso de cuidado, e enquanto isso o marketing não tem o que vender, o marketing não tem o que anunciar, e aí fica naquele desafio, cara, bicho, você tá muito devagar, se você não tiver o produto se eu não tiver o produto na esteira, nossa empresa vai quebrar, porque eu não tenho o que vender. E da outra contrapartida, tá o gerente de produção dizendo, mas bicho, de que adianta eu botar uma coisa ruim, aí depois tu reclama que não tá vendendo porque eu não produzi direito. Então, isso é na verdade um dos temas de exemplo do livro, como conversas desafiadoras, esse diálogo entre esse gerente de marketing, esse gerente de produção, que estão debatendo ali o prazo e a qualidade. Fazer o mais com menos é basicamente o que a gente está falando aqui, né? Pode acabar gerando conflitos de interesse. Então, conflito de interesse, sim, é um dos motivos de conversas desafiadoras. Que mais aqui? Importante, né? Limites e ressalvas. É importante separar quando a gente entende, às vezes, que o problema pode ser simplesmente a comunicação. De eu ser extremamente acelerado e outra pessoa ser um pouco mais comunicador, um pouco mais tagarela, e aí aquela pessoa tem uma necessidade maior de falar e a outra pessoa não tem paciência de ouvir. Então, do lado eu posso ter uma pessoa extremamente prolixa e do outro lado uma pessoa que não escuta nada. E aí quando eu junto essas duas coisas, eu também posso ter um conflito que gera uma conversa desafiadora, porque gera ruído, e esse ruído, ele acaba prejudicando o andamento da conversa e da busca de uma zona de acordos. Uma zona onde eu tenho um conflito de interesse. O meu interesse é ter o produto na prateleira para eu poder trabalhar. E o outro interesse eu tenho a necessidade de qualidade. E aí, cara, essas não estão... Eu tenho um conflito de interesses. É preciso buscar o entendimento, e a gente vai falar sobre isso aqui, de como essas duas áreas entram em comum acordo. E principalmente, a gente vai falar bastante sobre isso também aqui, sobre fazer a gestão dos egos. A gestão desse senso de eu querer estar certo, esse senso de não vou ceder, porque quem está pensando que Porque se você for para uma conversa desafiadora com esse pensamento, você já perdeu. Você vai perder. Uma conversa desafiadora, o resultado de uma conversa desafiadora não é você ganhar e o outro perder, mas sim vocês saírem melhores daquela reunião, daquela conversa do que vocês entraram. E buscar o comum acordo. Talvez o gerente de marketing vai ter que ceder um pouco, o gerente de produção vai ter que ceder um pouco, e assim se entra num consenso que pode ser considerado satisfatório ou adequado, talvez não satisfatório, mas mais adequado para aquela situação.
Vamos lá. Aqui, eu gosto muito dessas duas metáforas aqui, né? Que são, primeiro, a febre é o sintoma. A causa é uma infecção. Um exemplo que eu estou dando. É muito importante você não tratar apenas sintomas. Você precisa entender a causa dos problemas que estão acontecendo. Então, qual é a tensão que está acontecendo para que essa conversa seja encarada como desafiadora ou que você tenha esse nó na garganta antes? O que está te causando isso é a febre? Você está tratando a febre, talvez, ou existe realmente, você está conseguindo enxergar qual é a causa daquilo? E aí, para entender a causa, a gente tem que tratar essa negociação numa conversa desafiadora, eu gosto como uma investigação. Uma investigação, eu e você aqui, eu e você temos uma conversa desafiadora para ser conduzida. Beleza. Aí eu chego para ti e falo assim, ó, cara, pô, vamos entender o que tá acontecendo? Me ajuda a investigar tudo que você sabe que eu não sei, para que eu possa ponderar junto? E da mesma forma, me ajuda a te passar tudo que você precisa saber sobre do que me compete ao nosso comum, nossas comuns atividades aqui, para que você também possa entender os meus pontos de vista e com base nisso, com base nessa investigação coletiva, essa investigação em dupla, essa investigação conjunta, a gente possa ter melhores condições de tomar melhores decisões e assim a gente buscar esse consenso para esse talvez dilema, talvez para essa conversa desafiadora. Eu gosto demais dessa forma de enxergar a conversa desafiadora, porque ela guia o tom. É muito importante isso. O tom que você vai dar para essa conversa desafiadora. Você vai chegar com os dois pés? Você vai chegar, enfim, talvez com um sorriso. Oi, tudo bem? Enfim, pô, e talvez vai soar falso. Por quê? Porque o clima tá pesado. Então talvez a seriedade seja sinal até respeito talvez a uma dor que o outro tá sentindo. Aí se você chegar, ai, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Você tá ignorando talvez a dor do outro. Então, tem várias nuances, e por isso que eu falei que tem muita coisa aqui dentro desses capítulos aqui. Aqui a gente já falou, né, sobre o sintoma, que é a discussão superficial, e a causa, que é o que realmente está em jogo, né? As 3 possíveis causas normalmente é conflito de interesse, estilos pessoais diferentes e hierarquia invisível. Eu acabei não falando sobre isso. Que às vezes existem conversas desafiadoras, não porque você vai falar com seu chefe, mas porque você vai falar com alguém dentro da empresa que não é o teu gestor direto, mas está em hierarquia mais alta. E aí acaba gerando uma possível tensão ali e você precisa entender a sua realidade. Porque o exemplo mais comum que eu conheço é médicos e enfermeiros. O chefe do enfermeiro não é o médico. É normalmente um enfermeiro-chefe, uma enfermeira-chefe de setor. Só que o médico, muitas vezes, ele entende que por dar orientações em algumas situações, por delegar, faça o exame, faça aquilo, ele acaba achando que ele é o chefe e existe uma espécie de hierarquia invisível ali. Que por mais que não seja declarada, se o enfermeiro tratar mal o médico, ou o médico ficar ofendido por alguma coisa, que não sem razão, talvez, ou com razão, ele pode dizer, eu não quero mais ser tratado pelo enfermeiro Márcio. E aí, se o Márcio não pode tratar o médico que tá ali, o Márcio vai pra rua. Então, mesmo que eu não tenha uma pessoa que é gestora direta de mim, essa pessoa pode ter uma influência na minha permanência ou não. E isso pode ser motivo também para essa tensão de eu ter um nó na garganta para conversar sobre o jeito, talvez, como um médico me tratou. E aí, mais uma vez, a gente volta na segurança psicológica, que cada vez mais eu tô vendo aqui que logo vai ser um dos livros que eu vou revisar aqui para fazer mais um episódio. Tá? E beleza. Aqui, importante, acho que o livro, ele faltou falar sobre comunicação não violenta, porque seria um recurso muito poderoso para uma conversa desafiadora, mas como ele não fala sobre isso, eu não vou me ater aqui a explicar, porque senão eu vou ultrapassar demais o tempo de 1 hora, tá? Mas faz sentido você utilizar de recurso da comunicação não violenta para essas conversas desafiadoras. Um ponto importante sobre a conversa desafiadora é você não pode fazer pressupostos. Você não sabe o que o outro pensa. Não, você não sabe, você imagina. Aí você vai falar, Márcio, mas eu trabalho com essa pessoa há 10 anos, eu sei como ela pensa. Não, tu não sabe.
Tu não sabe, eu tô sendo até grosso contigo aqui, mas é isso mesmo. Você precisa ter humildade intelectual de entender que você imagina o que o que o outro tá pensando. Você não sabe. Esse é um dos maiores erros que o ego de você pensar que eu faço isso há 10 anos, porque eu tenho MBA do escambau, porque eu não sei o quê, de você achar, fazer pressupostos. E você pode até estar certo, mas se você entrar na sala assim, você vai ter desfecho negativo dessa conversa desafiadora, tá? E quando você entrar numa... A gente tem essa questão de acha que conhece as intenções do outro, né? E aqui é em trocar o foco de quem é o culpado para como cada um contribuiu, certo? É a troca, eu sempre falo, né? A investigação, as perguntas investigativas, apreciativas e inquisidoras, onde eu tô procurando culpados ou tentando entender o que aconteceu. Realmente estou tentando ser um Sherlock Holmes, um detetive sem lado, um detetive, fugiu a palavra aqui, né? Sem posicionamento. Depois vai voltar a palavra, esqueci agora. Então, tentar entender o conflito, motivo dessa conversa desafiadora, se é um conflito de interesse, se é uma questão de estilos, se é por essa hierarquia invisível, né? Tentar entender algumas perguntas que ajudam a você iniciar esse start aí, que é, pô, como é que eu tô me sentindo fisicamente agora? Antes dessa conversa, pensando nessa conversa, tô com palpitação, minha respiração ficou mais curta, ficou mais longa, eu tive sudorese nas mãos, nas axilas, eu fiquei realmente acelerado, minha perninha começou a tremer aqui, pá. Enfim, o que aconteceu com o meu corpo? Isso te dá uma pista de como você se sente, obviamente, em relação a essa conversa. O meu objetivo emocional dessa conversa, ele tá explícito? Porque às vezes é simplesmente eu me sentir injustiçado. Tal pessoa recebeu um reconhecimento, eu não recebi, e aí você começa a criar uma história por trás da história que não existe. E aí você começa a ter, talvez até uma agenda oculta. Você, ao invés de estar trabalhando pro bem da empresa, você está trabalhando só para ti ali, enfim, só para satisfazer o teu ego diante de alguma situação. Então, cuidado com isso, tá? Um ponto que vem da CNV aqui, o que é fato e o que é interpretação. Isso é um dos pontos aqui que não queria gastar tanto tempo, mas vamos lá. Qual é a diferença de fato? Quando você olha para o Márcio, aqui, como você me descreve? O que você vê? O que é um fato? O fato, muitas pessoas falaram, eu vejo um professor, eu vejo alguém que eu admiro, eu vejo, né, alguém que gosta de post-it, eu vejo alguém que fala muito rápido, eu vejo que alguém que gosta de Mary Poppins, porque tem um copo aqui em cima, eu vejo alguém que gosta de futebol americano, porque tem uma bola de futebol americano aqui atrás. Isso tudo é interpretação. O fato é, cara, o Márcio né, um homem de 40 anos aproximadamente, espero que eu aparente 40 anos, não aparente mais, tomara que aparente menos, de barba, né, que finge ter cabelo, né, porque o cabelo tá acabando, que usa óculos aqui, sei lá, esse redondo, né, que tem, enfim, sei lá, tá usando uma camiseta azul, que tá sentado numa cadeira. Esse é o fato, é tudo que pode ser filmado. Interpretação é tudo que vem depois disso. Então, se enquanto eu falo, você pensa que o Márcio tem qualidades positivas, todas essas qualidades, ou negativas, todas essas qualidades que você está trazendo, elas são interpretações com base no que você está vendo de mim. Por quê? Porque fato é aquilo que pode ser filmado, vamos assim dizer. É a maneira mais simples de explicar, né? O Márcio gosta de futebol americano? Isso é uma interpretação. O fato tem uma bola de futebol americano na minha estante. Existe uma tendência muito grande, e sim, eu gosto de futebol americano, mas só para diferenciar o fato da interpretação, tá? E é basicamente isso. Um dos melhores exercícios em relação à comunicação não violenta é, tipo, colocar uma foto de uma personalidade, o exemplo Neymar. Aí pergunta para as pessoas, o que é fato e o que é? O que vocês estão vendo aqui? Né? Qual é o fato aqui? Aí tem gente que fala, o Neymar, talento desperdiçado. Neymar, melhor do mundo. Neymar, aí começam a vir o quê? Interpretações. Enquanto que o fato
É um homem pardo, normalmente com umas tatuagens, enfim, um cabelo espetado, ou às vezes descolorido, enfim, né, usando uma camiseta de futebol. Então, a interpretação é diferente do fato. E é muito importante para essa conversa desafiadora você fazer essa divisão, para que você não leve os debates para o nível pessoal, tá? Você quer debater ideias, você não quer atacar pessoas. Acho que eu já falei isso em outros episódios, mas vale a pena reforçar. Beleza, vamos adiante aqui. Primeiro ponto aqui, então, capítulo 2, pense com calma. Pô, cara, é você realmente ter essa humildade de pensar. Você não... Talvez não tenha sido você que começou a discussão. Talvez não tenha sido você que trouxe o tema delicado que virou uma possível conversa desafiadora. Mas você que é protagonista, entendeu? Você não pode deixar que foi a outra pessoa que fez a transgressão. É a outra pessoa que tem que puxar a conversa. Não, cara, você pode ser maduro, você pode ser madura de entender que, não, cara, eu que vou puxar a solução para isso, independente de quem começou, né, o problema. Você vai fazer isso com humildade, você não vai fazer isso. Já que tu não veio falar comigo, eu vou falar contigo, né, porque tu não te presta nem pra isso. E aí, pô, tua conversa desafiadora foi pelo ralo, né, porque acabou, virou um ataque pessoal. Você trouxe ironia, você trouxe uma série de coisas ali que são negativas para que você saia de uma... Lembra qual é o começo do episódio aqui? É você sair de uma conversa desafiadora para uma conversa produtiva. Você acabou com a sua conversa produtiva se você começar a conversa assim, tá? Então, a questão de avaliar o risco, né? Você entender a pessoa que está do outro lado, é uma pessoa explosiva, é uma pessoa que não se fecha, é uma pessoa que tem essa questão da hierarquia invisível, entender isso, né, para você se preparar, pensar no longo prazo. Mas, olha só, porque às vezes a conversa desafiadora não precisa acontecer. Ela é uma conversa que existe na tua cabeça. Isso pode acontecer sim, você precisa entender. Pô, será que eu preciso dessa conversa? Ou será que eu fui pra Nárnia aqui e viajei na maionese? Né? Afinal, qual é? E aí, você pensar no longo prazo. Longo prazo. Cara, se eu não tiver essa conversa, o que vai acontecer no futuro? Se a resposta é, tá tudo funcionando bem, se a resposta é, não existe mágoa emocional, percebo que não existe mágoa emocional do meu lado do outro lado, cara, às vezes nem precisa da conversa. Às vezes é só um fruto da tua imaginação, que a gente imagina bastante coisa, né? Mas, se o seu cálculo mental não vai dar problema. Porque hoje, daqui a 2 meses não vai dar, mas daqui a 6 meses, isso aí pode virar um argumento para que numa reunião alguém levante e fique tal, e fique magoadinho e tal. Então, aí você puxa e entende que você precisa puxar essa conversa, tá? Adiar mais notícias com o estouro de orçamento. Cara, avisa o quanto antes para os gestores poderem ter atuação, tá? Não fica adiando isso. Talvez vai tomar uma, como é que eu vou dizer, não é uma sanção punitiva, mas talvez um feedback negativo ali que não vai ser tão agradável, mas é melhor você falar o quanto antes do que deixar estourar lá na frente quando talvez não tiver verba para poder arcar com os compromissos que foram talvez estourados no orçamento. Aí ele fala aqui do Daniel Goleman, na inteligência emocional, que é muito fundamental para isso, e ele fala de descrever as suas próprias emoções, de começar com a autoconsciência, é o primeiro passo para essa inteligência emocional. Eu particularmente não gosto do nome inteligência emocional, porque parece que a inteligência ela tem esse estereótipo de que ou tu é inteligente ou tu é burro, né? Essa pessoa é inteligente, né? É como se a inteligência não fosse um músculo, como se a inteligência não fosse capaz de ser desenvolvida, aprimorada. E aí a inteligência emocional passa a ser algo como uma característica, coisa como um traço, e não como algo que você pode desenvolver. Por isso que eu prefiro gestão emocional. Até porque emoção não se controla. Eu não sei o que você já aprendeu sobre inteligência emocional, mas eu vou te dar uma aula de 2 minutos agora sobre inteligência emocional. Emoção não se controla, emoção se gerencia. Mas Márcio, como assim? Eu vi um professor falando que a gente tem que controlar nossas emoções. Eu vi alguém falando e essa pessoa tinha, sei lá, milhões de seguidores. Mas essa pessoa tá errada. Você não controla a emoção. E eu vou te provar agora.
Alegria é uma emoção, tá? Fique alegre agora. Vai, fica alegre. Ué, por que não ficou alegre? A raiva é uma emoção. Fica com raiva agora. Vai, fica com raiva aí. Você que tá me ouvindo? Tá me vendo? Ué, por que não ficou com raiva? Vamos pegar outra emoção. A última, medo. Fica com medo agora aí. Sente medo. Ué, por que não tá sentindo medo? Por quê? Porque a emoção não é controlável. A emoção ela é uma reação a um estímulo externo ou interno. Ele pode ser tanto externo, como eu ver um tigre na minha frente e eu ficar com medo desse tigre, porque realmente tem um tigre na minha frente, aí eu fiquei com medo. Isso isso desperta medo. Por quê? Porque é um estímulo. Existem estímulos que me geram emoções. Ponto. Mas o estímulo pode ser interno também. Eu posso pensar no tigre e ter medo. E aí já entra no campo, se isso for constante e repetitivo, pode até entrar no campo de um diagnóstico de ansiedade. Sintoma ansioso não é ansiedade, tá? Mas isso aqui não é uma aula de psicologia, então só pra, caso alguém aí fala, eu tenho ansiedade. Cara, talvez você tenha realmente, né? Mas a única pessoa que pode dizer isso é um psiquiatra ou um terapeuta, um psicólogo com CRP. Ninguém mais pode fazer esse tipo de diagnóstico. Muito menos você com um testezinho da internet. Então fecha esse parênteses aqui e voltamos aqui, tá? Então não existe controlar a emoção, você faz a gestão das emoções. E como você faz a gestão das emoções, você dá nome a essas emoções. E por que isso é importante? Porque se você deixa a emoção tomar conta de você, o medo e outras emoções elas acabam consumindo recursos fisiológicos do nosso corpo. Vamos lá, imagina o nosso cérebro como um computador. Tá? E quanto mais abas abertas, mais devagar fica o computador. Eu acho que todo mundo tem essa ideia, acho que não é um desafio para ninguém conseguir imaginar isso e aceitar isso. O que acontece? Quando o medo e outras emoções elas estão sendo vivenciadas pelo nosso corpo, ele abre um monte de coisa no nosso computador. Ele abre antivírus, ele abre a aba não sei o que, ele abre a pesquisa, ele abre aquilo, e ele abre a imaginação aqui, meu Deus do céu, e se esse tigre, esse meteoro cair na nossa cabeça, e meu Deus do céu, se o meu chefe fazer isso, ele abre um monte de abas, e o computador fica lento, e aí significa que quando você quer fazer alguma coisa realmente com intenção no seu computador, você não consegue porque ele está lento, porque os recursos de processamento estão destinados a outras atividades. É isso que acontece. Quando a gente tem as emoções muito intensas, como por exemplo o medo, os nossos recursos fisiológicos são consumidos para nossa proteção, certo? Que não vem ao caso aqui, não é uma aula de gestão emocional, mas eu não consigo pensar. É isso que você precisa entender. Se você está tomado pelas suas emoções, você tem a sua capacidade de pensar reduzida. Ah, mas Márcio, eu penso quando tenho medo. Pensa, mas não pensa tão bem como se não tivesse. Tá? Isso é um fato. Já falei sobre isso, e aí eu recomendo bastante aqui, que é, terapia. Se você é líder, eu já falo isso há bastante tempo. Se você é líder, você devia fazer terapia. Por quê? Agora vai ser mais um outro parênteses, mas é importante, tá? Vamos lá. Todo líder deveria fazer terapia. O líder, ele não pode falar tudo pro seu liderado. Porque existem coisas estratégicas que o seu liderado não pode saber. Às vezes por uma questão, mas a minha empresa é transparente. É transparente, mas tem algumas coisas que você não pode fazer. Por exemplo, você sabe que você vai demitir o Márcio daqui a um mês, porque você vai ter um corte. Você não pode falar isso pro Márcio, você não pode falar isso pro colega do Márcio, você não pode falar. Existem coisas que você não pode falar pro seu liderado. E algumas coisas que são estratégicas também, como, por exemplo, novos produtos que vão ser lançados, você só pode falar na hora certa, porque senão vai ter concorrência que pode vazar, enfim. São várias coisas. O líder também não pode falar tudo pro seu líder, pro teu gestor imediato. Primeiro porque ele não tem tempo para isso. Porque se a vida é como a vida no mundo corporativo para a maioria, para você, é muito provável que o teu líder não tenha tempo de ouvir tudo que você tem para falar. E aí você muitas vezes precisou e precisa se desenvolver sozinho. Então, o seu líder... E tem coisas que também, você não cabe a ele resolver. Você também não pode falar tudo pros seus pares. Por mais que você tenha um ou outro par que você pode conversar, que você confia, a gente ainda vive num mundo onde existe concorrência entre vagas. E aí você tem 10 vagas de gerente e daqui a pouco cortam 3 vagas de gerente e vai ficar 3 para fora.
E alguma coisa que você falou, talvez em algum momento, pode ser usada contra você, para que você seja um dos 3 que cai fora, ao invés dos 7 que vão ficar. Ah, Márcio, que pesado isso. Pois é, mas ainda assim, existe muito isso no mundo corporativo, e meu papo é reto contigo. Né? Não tô aqui para fazer nenhum floreio. Tô aqui para ter conversas de verdade. Então, você não pode falar, às vezes nem pro teu cônjuge. Você chega em casa e você vai falar, não, mas Márcio, eu não falo com o meu liderado, eu não falo com o meu colega, eu não falo com o meu líder, mas eu falo com minha esposa, com o meu marido. Só que nem sempre o seu marido ou a sua esposa, o seu cônjuge, vai ter conhecimento de negócio para conseguir entender as nuances daquilo que você está falando. Então talvez vai ser uma conversa que não vai ter o nível de profundidade, talvez que você entenda, ou talvez seja necessário para que você processe aquilo. E aí que entra para mim a terapia. Porque é alguém, e essa frase é muito poderosa para mim, é alguém que jamais vai usar. É alguém que jamais vai usar o que você disse contra você. A terapia é um lugar onde você fala das suas coisas mais íntimas, dos seus desafios, seus problemas mais íntimos ali, e nenhum terapeuta vai usar o que você disse contra você mesmo. E aí, quando você faz isso, você consegue entender melhor as suas emoções. E se você entende melhor as suas emoções, você consegue fazer gestão melhor das suas emoções. Porque você faz gestão melhor daquilo que você entende. E é por isso que, na minha visão, todo líder precisa fazer terapia. Além disso, faz sentido, como líder, você também ter um mentor, alguém que já viveu o que você quer viver, para que possa te guiar, e também um conselheiro, que normalmente é alguém de cabelo branco, que vai te dar umas barbadas aí, para otimizar o teu tempo. Fechou? Fecha parênteses, volta aqui. Achei que era muito importante falar sobre essa questão da terapia. E nunca tome decisão quando você estiver cansado, tá? Porque você pode confundir energia com saúde, tá? Isso aqui eu escutei faz um tempo atrás. Escutei o José Salib Neto falar sobre isso e gravei essa, porque você não pode confundir energia com saúde. Porque às vezes você vai com muita energia e isso acaba te estragando. Você pode ter uma carga muito intensa, mas do outro lado talvez não tenha alguém pronto para receber essa energia. Então você precisa cuidar da sua saúde, tá? E quando você toma decisões, quando está cansado, as suas decisões, acho que já falei isso no outro episódio também, a qualidade das decisões ela acaba piorando. Então o cansaço ele vai drenar. Então não deixe essas conversas para 16 horas de sexta-feira. Já tá cansado da semana inteira e ainda nas 16 horas da tarde, cara, a cabeça já tá... Obviamente, se precisa ser feito e vai ser feito, mas se você pode evitar, talvez seja inteligente. Adiante aqui. Alguns pontos aqui, tá? Se a conversa é com um subordinado direto, cara, não existe motivo para ser adiada. Pô, se é alguém do teu time e você precisa realmente conversar com essa pessoa, você já tem uma relação, ou tá construindo uma relação com essa pessoa, então não pode adiar. Você tem que ter conversas difíceis com o seu time, para que seu time possa evoluir. Segundo, em projetos de curto prazo, por exemplo, você só vai trabalhar 2 meses com essa pessoa, onde tem um tema desafiador ali. Vale a pena você sentar, fazer um projeto, ou simplesmente, cara, não vai mudar a vida se a gente não conversar sobre isso, se a gente não ter essa conversa desafiadora. E aí talvez não faça sentido. Algumas perguntas aqui para te ajudar a guiar nessa questão. Pô, se eu não falar nada, o que acontece 6 meses? Né? Eu tô evitando essa conversa por medo ou uma estratégia? Porque talvez você esteja com medo, só tá contando uma história de estratégia para justificar o teu medo. Então você precisa ter esse nível de consciência aí também. Capítulo 3, prepare-se para a conversa. A ideia central é que as pessoas não planejam fracassar, elas fracassam por não planejar, tá? E aqui ele cita o exemplo do Liam e da Shirley. A Liam é recém-chegada e ela domina as reuniões. E isso gerou no Liam uma percepção de exibicionismo, porque o Liam estava querendo uma vaga de gerente ali na frente, só que parece que a Shirley tá, vindo por fora e querendo tomar os espaços na reunião, e o Liam, se sentiu ameaçado ali, né? E aí o Liam tá querendo, se sentiu, na verdade, ameaçado que poderia ele perder a vaga ou que aquela pessoa estava sendo exibicionista, né? E aí a lógica do autor cara, analisa tuas pressuposições.
Pô, o que que eu não sei sobre o outro? Essa pergunta é muito poderosa. O que eu não sei sobre o outro? Porque um dos pontos é entender, pô, por que que a Shirley tá se comportando assim? E o Liam, por que que eu tô me sentindo ameaçado? São algumas perguntas interessantes para você entender o que está gerando, perceba, de emoções ali dentro dessa tensão, que talvez pode gerar. Que é o tema de uma possível conversa desafiadora. Então, o primeiro passo, pô, analisa os fatos, perguntar o que eu não sei, quais fatos relevantes faltaram, quais experiências anteriores estão moldando a minha interpretação. Será que é por no passado alguma pessoa chegou e assim, foi assim, salsa, e aí chegou sendo exibicionista e acabou ficando com uma vaga? Será que foi alguma coisa no passado que aconteceu? O que que aconteceu que eu estou fazendo essa interpretação? E aí lembra, né? Você tem que fazer uma investigação conjunta coletiva, tá? Imaginar, né, todos os possíveis resultados positivos possíveis, que é uma recomendação do autor aqui. Ele fala sobre ensaio. Ensaie a conversa desafiadora. E eu tenho uma coisa com ensaio que é assim, eu gosto do ensaio mental, mas eu entendo que para muitas pessoas pode ser importante fazer o ensaio na frente do espelho. Então, entenda se faz sentido para ti. Experimente. Se você fizer um ensaio na frente do espelho e se sentir bem e der certo, vai. Né? Eu trabalho muito com ensaio mental. Né? E eu ensaio palestra. Palestra eu ensaio, isso sim. Palestra ensaiada. Né? Palestra, tu tem 1 hora lá para dar um show, palestra não tem improviso não. Tá? Aliás, acontece improviso, mas depois que o ensaio aconteceu. Eu gosto muito do conceito de sabedoria, que é estar disposto a estar errado. Então eu acredito que eu tô certo, tá? Mas eu tô disposto a estar errado. Perceba, é o seguinte, ó, eu acredito de verdade, eu tenho confiança que eu estou certo. Mas mesmo com a minha máxima confiança de que eu estou certo, eu estou disposto a estar errado. Porque isso me dá uma condição, que é uma frase que eu escutei alguns poucos dias atrás, de segurar 2 verdades ao mesmo tempo. Uma verdade, a outra verdade que é oposta a isso, e eu consigo segurar as 2 e navegar no meio delas. Esse é o conceito de sabedoria, de inteligência que foi dividido comigo alguns dias atrás num grupo de estudos. Uma coisa, esse exibicionismo aqui da Shirley, que é essa personagem que foi trazida pelo livro, normalmente ela é uma fachada para insegurança, né? Inclusive, esses dias eu estava no grupo de estudos do livro Transcend, do Scott Barry Kaufman, e um dos pontos da autoestima foi esse, que existe o comportamento de autoestima, que é aquela pessoa que chega, nossa, para, e aquela autoestima que é a real, que às vezes ela é silenciosa, que eu não preciso provar nada para ninguém. E uma autoestima que é, nossa, essa pessoa tem uma super autoestima, mas é só de fora para dentro. Só do lado de fora, porque dentro tem uma insegurança e acaba sendo esse comportamento exibicionista acaba sendo um escudo para minha insegurança interna. Vamos lá. A gente já falou bastante aqui em outros episódios sobre o atrito intelectual e o atrito pessoal. Eu acho que isso é muito importante. Você saber dividir o que é um atrito de ideias e o que é um atrito de pessoas. Então, se você vai discordar de algo, você discorda do comportamento da pessoa e não do indivíduo dela. Você pode dizer que você não concordou com o comportamento de fazer ABC, mas que a pessoa... eu acho que é o exemplo mais clássico, né? Pô, eu acho que o seu comportamento em relação a isso foi irresponsável, mas você é responsável. Tá? Nessa linha de você atacar o comportamento e não o indivíduo. Sempre considerar, isso aqui é interessante, né? Você entender, pô, que meta será que a outra pessoa recebeu para estar agindo nessa velocidade ou desse jeito? Pô, eu acho que esse é um insight poderoso de você entender, pô, será que a Shirley não está sendo exibicionista porque talvez ela recebeu uma chamada e falou o seguinte, ó, eu te contrato, mas se tu não mostrar serviço em 3 meses eu te demito. E aí a mulher tá enlouquecida querendo mostrar resultado e você não sabia disso. O Liam não sabia disso. E aí ele só fica olhando, nossa, que mulher exibicionista. Só que ela tá defendendo dela, porque com o salário dela ela vai comprar o leite pro filho dela. E aí você não sabe disso, entendeu? Então você tem pressupostos e quando você entra nas conversas desafiadoras com pressupostos, você vai ficar perdendo. Por isso que a investigação conjunta é poderosa, tá?
E aqui, né, um exercício interessante, escrever 3 motivos legítimos do ponto de vista do outro para que essa pessoa possa estar agindo assim. E aí quando você escreve 3, normalmente você escapa do primeiro, que é normalmente uma visão deturpada sua, porque a gente tem visões deturpadas, a gente tem visões únicas de mundo que acabam... A gente não sabe tudo, é basicamente isso, né? Aquela visão que a gente normalmente... O que a gente acha normalmente não é. E mesmo que aquilo que a gente pensa tem muito mais por trás. E acaba mudando o significado daquilo que a gente acertou. Aí você acha, eu achei que era isso e eu acertei. Eu sei como ela pensa. Você acertou um pedacinho, porque tem outros milhares de peças do quebra-cabeça. Se acertar uma peça do quebra-cabeça, você não montou o quebra-cabeça inteiro. Vamos adiante. 4º capítulo. Eu falei que tinha bastante coisa, né? Conduzindo a conversa. Algumas questões importantes aqui: se expressar de forma adequada, focar na validação e entender o que o outro está dizendo. Então quer dizer que você quer me dizer isso, você disse isso, eu não sabia que você tinha sentido isso. Humildade intelectual, de assumir que você não sabe tudo, de entender, cara, realmente eu não sei sobre essa área, você pode me ajudar a entender? Você pode me ajudar a entender esse ponto de vista que eu não estou conseguindo enxergar? E foco na solução conjunta. O uso do eu, uma estratégia que pode ser interessante é: eu me sinto assim. Porque quando eu falo eu me sinto assim, eu me sinto... Por exemplo, olha só. Você pode falar, eu me senti injustiçado. Quando você fala que você se sentiu injustiçado, existe até um subtexto ali onde você está querendo... Pode dar interpretação para outra pessoa que ela foi injusta. Mas aí você pode inclusive falar, olha só, eu tenho certeza, você é uma pessoa justa. Eu acredito que, eu já vi pelo teu comportamento aqui que você é uma pessoa muito justa, mas eu me senti injustiçado. Perceba que eu não estou... olha a arquitetura dessa pequena conversa. Eu disse pro outro que ele é justo, mas ao mesmo tempo eu estou dizendo que eu me senti injustiçado. Então eu não estou atacando o indivíduo, eu estou atacando uma ideia, estou atacando um momento, um fragmento ali onde eu me senti injustiçado. E aí você pode usar isso, obviamente, com outras nuances ou outros temas desafiadores que envolvem conflito de interesse. Aí ele fala aqui do gestor de design versus gestor de marketing, que eu já falei, né, onde um gestor valida o tempo do outro, enfim. Um ponto aqui que me chamou a atenção: alguns exemplos do livro eu achei extremamente positivos demais, tá? Até coloquei aqui, porque daí a pessoa não sabia como era. Tem alguns pressupostos que... vamos dizer assim, eles são meio óbvios, eles precisam ser falados para garantir a comunicação, sim, mas eu percebo que as verdadeiras causas dos conflitos, eles são simples, mas eles estão na camada de baixo. Eles estão não estão na primeira camada da cebola. E aí você precisa descascar a cebola até chegar lá na real causa, tá? Então, o ponto é, né, uma estrutura recomendada de conversa aqui, bem prática. Agradece pela conversa, né, estrutura o problema, fala sobre ele, expressa sentimentos e preocupações e busca o consenso. Olha, obrigado por estar aqui. Eu entendo que a gente tem esse conflito aqui entre marketing e produção. O meu sentimento em relação a isso, porque eu não tenho o que vender e eu posso perder 70 vendedores porque eu não estou sem produto para vender na ponta. E, eu quero a tua ajuda para entender como é que a gente pode, baseado na manter a qualidade versus ter produto na prateleira, como que a gente pode juntar esses dois objetivos aí, que é ter essa qualidade do design versus a qualidade do marketing aqui, né? Enfim, a venda do marketing. Então, essa é uma estrutura para te ajudar a guiar, já talvez se você tiver com dificuldade. Concentrar nos problemas e não personalidades, atacar o comportamento no indivíduo, já falamos sobre isso. Estabelecer compromissos, próximos passos, é muito importante também, senão a sua conversa foi só para bonito, né? Já falei sobre os exemplos otimistas demais, porque mundo corporativo ainda existe o antes chora a tua mãe do que a minha. Se você não ouviu essa frase ainda, ela é uma frase razoavelmente comum nos corredores, que bicho, vai ter um corte, é cada um cuidando do seu, né? Enfim, antes o teu filho fique sem leite do que o meu filho fique sem leite. Mas Márcio, que absurdo, isso é muito grosso, ainda mais tu que fala sobre felicidade no trabalho, sobre bem-estar. Como tu fala uma coisa dessas?
Eu não tô aqui para florear como é que é a vida, eu tô aqui para ter conversas de fato reais. Então, isso ainda acontece no mundo corporativo e é importante a gente entender essas nuances, principalmente em conversas desafiadoras. O que mais a gente tem aqui? Eu acredito que sim, no futuro, empresas que acabam prejudicando a saúde mental das pessoas de forma excessiva, elas vão ser tão mal vistas como uma empresa de petróleo que polui rios. Eu acho que a gente está navegando nessa direção e com o passar do tempo a gente vai chegar lá, que é um lugar onde a gente vai ter um espaço onde, caramba, olha o absurdo que é trabalhar nessa empresa, de tantos, talvez, afastamentos por transtornos mentais que aquele estilo de liderança, que aquele estilo de gestão está provocando naquelas pessoas. E isso vai ser tão mal visto e cada vez mais, inclusive a NR1 agora vem para suportar isso e ajudar a reduzir isso, de tal forma que se você não for uma empresa que está enquadrada dentro da NR1, você vai ter sanção punitiva em forma de multa. Ponto importante, né? Ao invés de fazer aquelas perguntas, já falei sobre isso, mas eu vou repetir. Ao invés de fazer as perguntas inquisidoras, fazer perguntas investigativas. A pergunta inquisidora é aquela que vem e fala: quem é que foi que fez isso? Cadê o problema? Quem foi? Quem foi que fez isso? Isso é uma pergunta inquisidora, eu estou procurando culpados. Enquanto que a pergunta investigativa, você está realmente, genuinamente interessado em saber o que aconteceu para solucionar. Então, ao invés de, por que você fez isso? Uma acusação, me ajuda a entender o que aconteceu, me ajuda a entender a tua perspectiva. E aí você, obviamente, coloca as pessoas na mesma sintonia. Senão você vai para uma conversa desafiadora e ao invés de sair do ponto A, que é uma conversa desafiadora, para o ponto B, que é uma conversa produtiva, você está só tornando mais desafiadora ainda aquela conversa. Aplicações práticas aqui, né? Abrir a conversa com aquela intenção colaborativa explícita. Olha, eu realmente estou aqui para entender o que está acontecendo. Frase de validação antes de qualquer pedido, tá? E mais uma vez, investigativo e não inquisidora. Perguntas inquisidoras não colaboram em nada para a solução. Você não quer saber quem é o culpado, você quer saber como você ajuda a solucionar aquele problema. Perguntas aqui para reflexão, para ajudar você a guiar a sua conversa. O que eu preciso preservar? Né? Relação ou vitória? Você quer vencer o desafio ou você está mais preocupado na relação? Eu estou criticando o comportamento ou pessoa? Eu estou atacando o indivíduo ou estou atacando o comportamento? Quando você ataca o indivíduo, você fecha e vai ter desfecho negativo, porque você não vai ter alguém colaborativo contigo do outro lado dessa conversa desafiadora. E outra coisa, qual é o pedido concreto? Porque não adianta você chegar na conversa desafiadora, falar, tá, mas o que você quer? Qual é o seu pedido concreto de fato? E mais 3 exercícios práticos de pergunta que é: me ajuda a entender? Me ajuda a entender isso? Ou ainda, o que seria mais aceitável para você? O que seria aceitável para ti? Uma terceira, o que precisa mudar para isso funcionar? O que você acredita que precisa mudar para isso funcionar? Acho que são algumas perguntinhas que ajudam muito a guiar o seu caminho para você ter uma conversa desafiadora de sucesso. Depois a gente tem que seguir, a gente tem que dar continuidade. Você se pensou com calma, você entendeu as suas emoções, você se preparou para essa conversa desafiadora, você deu seguimento para ela e agora, você conduziu a conversa e agora você vai dar seguimento, porque é que nem feedback. Cara, a conversa desafiadora não resolve problemas, ela abre portais. Ela vai abrir um portal para que um grande problema seja resolvido a partir dali. Dificilmente uma única conversa desafiadora vai resolver grandes problemas. Porém, ela vai abrir um caminho para que você consiga resolver constantemente, tá? Então a conversa não termina quando acaba, ela requer acompanhamento. A lógica do autor é você primeiro fazer uma autoavaliação. Terminou a conversa desafiadora, senta na tua mesa e pensa: como é que eu fui? Como eu me avalio? Se um amigo meu tivesse, ou um gestor meu, uma pessoa que eu admiro, estivesse na mesa e me avaliasse, o que essa pessoa teria falado para mim? Eu demonstrei respeito? Eu demonstrei desrespeito? Eu escutei com empatia? Ou enquanto ela estava falando, estava mexendo no celular? E aí você consegue fazer a sua autoavaliação.
Depois, documentar por escrito. Um e-mail curto, você não quer um memorando, não é um feedback, não é uma reunião, precisa de um memorando gigante. Na verdade, é um e-mail curto com resumo, próximo passo, agradecimento e um prazo de retorno. Simples, tá? E se alguma coisa, porque talvez o rumo da conversa foi tão grande, foi tão intenso, que algumas emoções apareceram e acabou não dando tempo também de falar sobre algumas coisas da reunião que você queria fazer, essa conversa desafiadora, bicho, chama de novo. Pô, vamos conversar de novo? Acabei esquecendo um ponto aqui. Você me perdoa? Porque a nossa conversa, pô, eu achei tão importante te escutar que eu esqueci de falar isso. Podemos marcar uma segunda rodada para essa conversa? Cara, isso aí só vai demonstrar o seu interesse com a outra pessoa e só vai demonstrar o quanto você tá se importando com aquela situação, tá? Então, eu acredito que só deve... Óbvio que você não vai esquecer nada de propósito só para fazer isso, mas só deve ter desfechos positivos caso aconteça. Já falei sobre a documentação. O livro, ele cita um estudo, que eu não achei esse estudo, mas ele fala de um estudo de 2000 e sei lá quanto, que após 40 segundos ouvindo alguém, as pessoas tendem a perder a concentração. E que numa conversa deveria ser 40 segundos para mim, 40 segundos para ti, 40 segundos para mim. Eu achei, dependendo do tema, não dá para discorrer em 40 segundos. Então eu achei meio utópico essa evidência aqui. Gostaria de destacar que tem isso lá, mas que eu não consegui achar esse estudo que foi citado e também discordei parcialmente aqui de que eu entendo, obviamente, que a gente não pode ser prolixo, que a gente tem que ter poder de síntese, mas não gostei do 40 segundos aqui, sendo bem transparente contigo. Ele fala sobre usar diário para você cuidar das suas emoções, né? Enfim, mas eu tenho algumas ressalvas, porque hoje num mundo onde é muito fácil as coisas serem vazadas, você coloca alguma coisa muito íntima num diário e isso pode se perder, isso pode colocar em risco coisas da tua credibilidade. Então, ou você cuida muito bem, deixa num lugar muito bem guardado, tipo, talvez, enfim, só em casa ou num documento que seja muito bem protegido por senhas, enfim. Mas eu recomendo terapia, né? Porque tem gente que usa diário para substituir terapia. Eu sei que tem muito poder, né? Tem Payne Baker, se eu não me engano, é um pesquisador, não sei se o nome certo é esse, mas ele tem muitas pesquisas em relação a isso, mas acredito que a terapia ela vai te dar segurança para isso, que você vai estar num ambiente seguro, tá? Já falei sobre isso, né? Que a conversa difícil não soluciona, ela é um portal. Você pode fazer alguns feedbacks e perguntar, olha só, você acredita que eu te passei tudo que você precisava naquela reunião para a gente resolver aquele impasse, aquele conflito de interesses, para resolver aquela discordância pessoal que a gente estava tendo? Seja sucinto, né? Enfim, em 2026 ninguém tem tempo para bajulações ou ser prolixo. Usar a diferença como catalisador. Então, pensa nas diferenças. Como é que a gente pode usar essas diferenças? Acho que esse pensamento é importante, né? Como é que a gente pode usar essas diferenças para que a gente saia daqui melhor do que a gente entrou? E não que, nós temos essas diferenças e nunca mais vai dar certo. Ó céus, ó vida, né? Perguntas de reflexão, né? Mais uma rodada de boas perguntas aqui. O que mudou depois da conversa? Você avaliando, né? O que ainda ficou implícito? O que não tá... Parece, a gente teve aquela conversa, mas parece que aquela pessoa não entendeu ainda isso que eu precisava que ela tivesse entendido. Então, anota isso, talvez seja tema de uma segunda conversa. Terceiro, qual o compromisso que eu tenho que cumprir primeiro? E aí um ponto importante também aqui, talvez você faça um pedido para aquela pessoa, e pedido não é ordem. Né? De acordo com o Marshall Rosenberg, né, da comunicação não violenta, um pedido só é um pedido se ele pode ser recusado. E aí você precisa entender também que daqui a pouco a pessoa entendeu, você fez um pedido, mas ela não quis cumprir. Porque um pedido pode ser recusado. E talvez tenha sido uma falha da outra parte de não informar que aquele pedido foi recusado, mas ele pode ser recusado. E aí, mas se ele foi acordado, você colocou no e-mail. E se ele virou um acordo, você pode fazer um follow-up. Então, você pode fazer um acompanhamento. Então, aqui, em 5 linhas, né, aqui, como a gente pode fazer esse e-mail aí que eu citei agora, mais uma vez. Agradecimento, 2 decisões, uma pendência, um pedido de retorno. Básico. Funciona bem. E por último, esse sexto aqui, eu acho que ele é muito marcante porque ele é sobre se tornar um jogador melhor.
a tornar-se um comunicador melhor. É um capítulo tipo assim, isso aqui é uma vida. Você faça uma vida tentando se tornar um comunicador melhor, e aí tem um capítulo de, acho que, 7 páginas ali falando sobre isso. É importante, relevante, mas é uma ilusão achar que esse tema vai ser vencido aqui. Então, o ponto aqui envolve, olha só, prática de comunicação. Escuta, né? Eu gosto muito da matemática de Deus, né? Mas Deus deu para nós 2 ouvidos e uma boca. Com toda certeza ele quer que a gente escute mais do que fale. Então um bom comunicador sempre vai escutar mais do que fala. Eu gosto demais da matemática de Deus. Clareza. Você ser claro como que você fala, você ser explícito, usar bons exemplos. Eu acredito que a boa capacidade de um professor, e um comunicador, porque o professor comunica, acaba sendo a sua habilidade de encontrar exemplos para o contexto adequado e que isso se realmente seja encaixado numa história e que isso gere memória, né? Aqui eu acho que é um poder. Foco em problemas, né? Aqui no caso, o foco em problema está focado em, obviamente, entender a causa e não o problema. Foco na solução e não no problema, né? Gestão emocional, já falei sobre isso. Enfrentamento direto de questões difíceis, de você não ser a pessoa que se esquiva dos enfrentamentos. Você talvez esteja confundindo ainda atritos intelectuais com atritos pessoais. E quando você não consegue fazer essa distinção, você está levando tudo para o atrito pessoal, porque atritos pessoais não são agradáveis, mas atritos intelectuais são lindos e maravilhosos, desde que você entenda o poder que você pode tirar deles, porque atritos intelectuais te fazem uma pessoa melhor. Atritos pessoais vão machucar tua alma, vão machucar o teu ego, vão machucar, talvez até vão ter algumas lições importantes em alguns atritos pessoais, mas o atrito intelectual, esse é brilhante, ele brilha, ele é formidável, e quando você foge do atrito intelectual, você está se reduzindo como ser humano, porque você não está se colocando em condição de evoluir. Por isso que eu entendo e acredito que sim, a gente deve buscar os atritos intelectuais. E quando eu entendo isso, eu paro de me esquivar das conversas. Quando eu entendo isso, eu paro de me esquivar dos debates. Eu quero entender. Eu tenho aquela sede, aquela vontade de entender por quê. Qual é o ponto de vista que eu não estou entendendo? Por que essa pessoa pensa tão diferente de mim? E quando eu penso isso, eu estou aberto a aprender e a evoluir. Sempre disposto a estar errado, mas acreditando que eu estou certo. Acredito que é um bom caminho para a gente chegar nessa tal da sabedoria. Por fim, aqui, né, a gente tem bastante coisa aqui, né? Confiança, vamos lá. Confiança. É como banho, você tem que tomar todo dia. Né? Se você não alimenta a confiança no mundo corporativo, eu usei aqui, né? Você fede. Se você não tomar banho todo dia, você vai cheirar mal. Então você tem que alimentar a confiança todos os dias para que essas conversas não fiquem distantes, né? E cada vez seja mais fácil iniciar essas conversas desafiadoras, porque você vem eliminando o melindre do seu ambiente com base em segurança psicológica, com base em diversos conceitos aqui que a gente já vem falando ao longo dos outros episódios. Eu não gosto de ensaio mecânico, mas se fizer sentido, experimenta. Vai, tá? Sem apego aqui também, tá? Bons comunicadores pensam antes de falar. Bons comunicadores ouvem bem e falam, ou perguntam bem. Isso é fundamental. Bons comunicadores sabem perguntar. Esse é um insight poderoso. Comunicação não é só palco. Enfim, você vai lá na hora de palestrar, comunicar, enfim, mas não vem muito da interação social e da escuta, então é importante, faz sentido você estar sempre em contato com as pessoas dos seus ambientes. Quantas vezes, deixa eu contar um caos para vocês rapidinho aqui, sei que já passou do tempo, mas quantos problemas com o meu notebook no mundo corporativo eu resolvi sem precisar abrir chamado, porque eu tinha uma relação boa com o técnico do TI. Ele resolvia e depois ele falava, Márcio, abre o chamado depois. Muitas vezes, ele resolvia o problema antes, porque qual era o procedimento? Eu tinha que abrir um chamado, e depois do chamado ele pegava meu note, entrava na lista de espera, depois da lista de espera ele consertava, e aí depois ele me entregava o notebook.
Aí eu chegava na mesa do parceiro, que eu tinha uma boa relação, e ele, bicho, olha só, tô com um problema aqui, tá muito ocupado? Será que tu pode me ajudar aqui? E obviamente eu já tinha cultivado uma relação anterior a isso. E aí, cara, ele resolvia na hora, às vezes, o problema pra mim e falava, Márcio, abre um chamado lá depois que tu chegar na tua mesa. Bicho, eu fazia na hora, porque ele me resolveu um problema aqui, eu abri o chamado, aqui ó, parceiro, né, enfim, abri o chamado, beleza, tudo certo. E aí, olha só, eu sei que não é o procedimento correto, né? Enfim, talvez a turma de compliance vai me criticar aqui, mas, cara, foi alguma coisa que me deu agilidade no dia a dia corporativo ali, principalmente por ser da área comercial, por ser da área de vendas durante muito tempo, e isso me ajudou muito, essas relações com RH, contabilidade, jurídico, pagamento antecipado para o cliente que está atrapalhando, incomodando, enfim, e que é decisor e que representa X% do faturamento. Essas relações que envolvem comunicação me evitou muitas conversas difíceis. Acho que esse é um ponto. Quando você aprende a se comunicar bem, você acaba diminuindo cada vez mais as conversas difíceis, porque elas ficam... Primeiro porque você se tornou um jogador melhor, aí fica mais fácil navegar, e depois porque você acaba tendo uma rede que as coisas vão ficando mais simples, sabe? Formando alianças. Já falei aqui da questão da confiança, fazer as palavras valerem, isso é um ponto importante aqui, ó. Pô, se você entrou numa conversa desafiadora e não cumpriu com o que você fez, com o que você falou nas suas partes do acordo, seja por conflito de interesse, ou seja por diferente personalidade, ou seja por qualquer outro tipo de coisa, cara, você jogou tudo que você fez fora. E aí você jogou todo o trabalho que a gente fez aqui fora porque você perdeu a sua credibilidade, a sua confiança. Você falou, você chamou a pessoa, você foi protagonista, você se preparou. Agora, se você não cumpriu com o que você disse, tchau pra ti. Você errou. Comece de novo. Volte 10 casas e comece de novo. Não é tchau pra ti, mas volte 10 casas porque você vai ter que começar de novo. É isso aí. Reconhecer erros. Isso é fundamental. Esteja disposto a estar errado. Eu sei que você acredita que você está certo, eu também acredito que eu estou certo, mas esteja disposto a estar errado. Adiante. E aqui, para encerrar, acho que já falamos bastante aqui, mas é diferenciar os objetivos, né, entender as suas emoções. Eu não vou falar um por um aqui, porque eu acho que já falei bastante hoje, mas está aqui se você quiser tirar um print depois. Né. Acredito de verdade que você estar disposto a estar errado, você entender que as suas emoções elas são mensageiros e não são verdades absolutas. Você precisa entender as suas emoções. A sua emoção tá ali dizendo alguma coisa para ti. O que ela quer te dizer? Será que ela tá te dizendo a verdade? Ou será que você tá com um sentimento de medo, um sentimento de raiva, não porque tem um tigre na tua frente, mas porque você imaginou um tigre que talvez não exista? Porque, mais uma vez, talvez a conversa desafiadora nem exista, só exista na nossa cabeça. Será que ela é desafiadora realmente? Ou é só uma conversa? Que de qualquer forma, mesmo sendo uma conversa, você vai se preparar porque você é um profissional, você é uma profissional de gabarito e você não vai tratar aquela conversa sobre um tema importante de qualquer jeito, no improviso. Então você vai se preparar de qualquer forma. Né? Eu acredito nisso. Mas será que ela é desafiadora? Ou ela só é desafiadora na tua cabeça? Na nossa cabeça? Acho que essa é uma provocação final poderosa. Aqui, enfim, né, as revisões finais aqui. Da minha parte, eu quero te perguntar, o que faltou neste episódio? Essa é uma pergunta boa. Afinal, o que faltou nesse episódio? Aliás, que outros livros estão faltando a gente revisar juntos aqui? Que livro você quer ver aqui, o Márcio revisando e te entregando nesse formato de podcast que você pode ouvir no carro, que você pode, enfim, ouvir na academia enquanto está fazendo seus exercícios, enfim. Eu quero de verdade te agradecer por ter chegado até aqui e fazer mais uma vez o protocolo de rede social. Se você entendeu que o que tem aqui tem valor e pode ser útil para alguém da sua equipe, divida, pega o link, compartilha com essas pessoas. Se você também entendeu que tem valor, clica no curtir. Se você está assistindo pelo Spotify, avalia com 5 estrelas, siga o podcast e deixe um comentário. Seu comentário ele ajuda muito, tanto no engajamento, tanto para eu saber que você chegou até o final, tanto para eu saber que você chegou a essa parte do vídeo.
Então, eu quero te agradecer por ter chegado aqui e pedir esse engajamento aí nas redes sociais para que a gente possa alcançar mais pessoas com esse conteúdo que eu acredito que tem potencial de melhorar a qualidade de vida das pessoas dentro das organizações e, consecutivamente, a felicidade e o bem-estar de todos. Muito obrigado, meu nome é Márcio, eu sou o anfitrião do Pérolas e Ostras Podcast e eu vejo você num próximo episódio. Até lá, valeu!